Com agosto à porta, os seus tomateiros estão a arrebentar de tanto fruto. Mas há um problema. A maioria dos tomates ainda está verde. As noites ficam mais frias, as chuvas tornam-se mais frequentes, e a vizinha já anda a meter medo com a fitoftora. E então, você se depara com a grande decisão de jardinagem do mês. Colhê-los verdes para amadurecer em casa, ou deixá-los no pé, arriscando perder tudo. Não é apenas uma questão de paciência, é uma verdadeira estratégia da qual depende o destino da sua colheita. Hoje, vamos desvendar de uma vez por todas este dilema. Vou lhe apresentar todos os prós e contras de cada abordagem. E o mais importante, vou mostrar-lhe como amadurecer corretamente os tomates para que fiquem o mais saborosos e aromáticos possível. Prepare-se, alguns factos vão surpreendê-lo. Por que é que este dilema se intensifica precisamente em agosto? É simples. Os dias ficam mais curtos, a temperatura desce. A planta, que passou o verão a gastar energia no crescimento e na formação dos frutos, começa a dar sinais de cansaço, e para as doenças, especialmente para a traiçoeira fitoftora, o tempo fresco e úmido é um verdadeiro paraíso. É por isso que os hortelões se dividem em dois campos: aqueles que salvam a colheita antecipadamente e aqueles que confiam na força da mãe natureza até ao último momento. Então que comece o nosso grande debate no jardim. De um lado do ringue, temos os defensores da colheita precoce, aqueles que dizem: colha enquanto verde. O seu argumento principal, o mais poderoso, é a segurança. Eu diria até que é uma verdadeira operação de salvamento para a sua colheita. Pensem bem, o que é agosto? Já não é o julho escaldante. As noites começam a arrefecer, e pela manhã, um orvalho abundante cobre a relva e as folhas. Adicionem a isto as chuvas frequentes, e terão as condições ideais, um verdadeiro paraíso, para o pior inimigo dos tomates: a requeima, Phytophthora. Esta doença não bate à porta, ela invade sem aviso. Hoje, veem um pé de tomate absolutamente saudável, com frutos verdes e firmes, e amanhã de manhã descobrem neles manchas castanhas sinistras, que se espalham com uma velocidade incrível. Um único fruto doente, e em poucos dias, a infecção pode destruir o pé inteiro, ou até mesmo toda a plantação. Ao colher um tomate que já atingiu o seu tamanho, mas ainda está verde, estão a efetuar a sua evacuação. Estão a retirá-lo da zona de combate para a segurança da retaguarda, para a vossa casa, onde nenhuma requeima ou outro tipo de podridão o poderá atingir. Esta é a vossa garantia total de que este fruto em particular não vai apodrecer no pé. Simplesmente não dão sequer uma chance à doença. Mas a fitofotora não é o único inimigo à espreita dos seus tomates no jardim de agosto. Existem outros caçadores de colheita, bem visíveis e palpáveis. Estou a falar das pragas. Em primeiro lugar, das lesmas. Esses bandidos noturnos adoram o tempo úmido e fresco, e frutos maduros e suculentos. Imagine a cena. Você passou uma semana inteira a observar a planta, vendo como o tomate mais bonito amadurecia e começava a ficar rosado. Mas uma manhã, você chega e vê um enorme buraco roído na sua lateral. E ao lado, brilha um rasto viscoso e traiçoeiro. É de cortar o coração. O mesmo acontece com as lagartas, e até mesmo com os pássaros, que não resistem a bicar o fruto mais vermelho e maduro. Ao levar os seus tomates para casa para amadurecerem, você priva toda essa turma do que eles consideram a sua legítima presa. Quando a sua colheita está guardada numa caixa na varanda ou na despensa, torna-se, digamos, bastante problemático para lesmas e lagartas chegarem até ela. Este é mais um ponto importante a favor da estratégia de colher antes do tempo. Você simplesmente afasta os seus tesouros desses piratas. Existe mais um problema comum em agosto, do qual nenhum horticultor está imune: o rachamento dos frutos. Você certamente já se deparou com isso. Imagine a cena: uma semana de tempo seco e quente, com a terra sob os pés dos tomateiros rachada, e você regando as plantas com moderação.
De repente, chegam as chuvas prolongadas e frias. O que acontece nesse momento? As raízes da planta, sedentas por umidade, começam a trabalhar como uma bomba poderosa, sugando a água do solo a uma velocidade frenética. Toda essa umidade é direcionada para os frutos. A polpa dos tomates começa a inchar rapidamente, mas a casca, que se tornou menos elástica durante a seca, simplesmente não consegue acompanhar esse crescimento. O resultado é lamentável. Surgem rachaduras profundas nos tomates. Um fruto assim não só perde o seu aspecto comercial, como essas fendas são uma porta aberta para qualquer tipo de infecção, bolor e podridão. Ele não vai durar muito tempo. Ao colher os tomates do pé antes da estação das chuvas, você resolve completamente este problema. O fruto já está separado do sistema radicular, e nenhuma mudança brusca de tempo o afetará mais. Você o salva de um rompimento inevitável, mas a vantagem de colher cedo vai muito além de apenas salvar os frutos. Ao colher tomates grandes, mas ainda verdes, você presta um serviço inestimável à própria planta. Imagine o pé de tomate como um organismo vivo com uma reserva limitada de energia, especialmente no final da estação. Cada fruto grande é um consumidor ávido de nutrientes e energia, que a planta se esforça para gerar. Enquanto esses frutos maiores estão pendurados no ramo, eles puxam para si a maior parte de todos os recursos. E o que sobra para os pequenos que se desenvolveram depois? Praticamente nada. Eles ficam ali, como pequenas bolas verdes, quase sem crescer. Ao colher os maiores frutos, você, na verdade, desafoga a planta. Você libera recursos preciosos. E a planta imediatamente redireciona toda a energia e todos os nutrientes liberados para o desenvolvimento e amadurecimento dos tomates restantes, os menores. No final, aqueles pequenos que pareciam não ter mais chance de crescer, recebem um impulso poderoso para se desenvolverem. Você dá uma chance a uma segunda leva de colheita. Assim, não é apenas um salvamento, é também uma gestão inteligente dos recursos do seu cultivo. Finalmente, e este é um argumento poderoso a favor da colheita antecipada, o controle total sobre a situação. Enquanto os seus tomates estão no pé, na horta, você fica totalmente à mercê da natureza. Será que vai haver sol suficiente? Não virá uma geada inesperada? E se cair granizo? Ou se as chuvas forem torrenciais, estragando tudo? É uma loteria constante, onde todo o esforço de um verão inteiro está em risco. Ao trazer a colheita para casa, você assume o controlo. É você quem decide a velocidade com que os seus tomates vão amadurecer. Pode criar as condições ideais, escolher a temperatura, umidade e iluminação perfeitas. Quer ter os primeiros tomates vermelhos em apenas 5 a 7 dias? Basta colocá-los num local aquecido. Prefere, por outro lado, prolongar o prazer e ter tomates frescos até novembro? Sem problemas. Guarde a caixa num local fresco. Pode regular todo o processo, ajustando-o às suas necessidades e ao seu ritmo. Deixa de ser um jogo de roleta com o clima e passa a ser um processo claro e controlável, onde o resultado depende apenas de si e não dos caprichos imprevisíveis da natureza. E agora, vamos virar a página e ouvir os argumentos daqueles que estão dispostos a esperar até que o último tomate amadureça completamente no pé. O seu principal argumento, que soa quase como um dogma, é, claro, o sabor. Existe uma forte convicção de que um tomate que amadureceu no pé, sob os raios vivos do sol, é incomparavelmente mais saboroso do que aquele que terminou de amadurecer numa caixa. Acredita-se que é precisamente nos últimos dias na planta-mãe que o fruto absorve o máximo de açúcares, acumulando aquele aroma de verão inconfundível, pelo qual todos nós tanto amamos os tomates da horta. O seu sabor é descrito como mais intenso, mais completo, verdadeiro. Já os tomates que amadurecem em casa, aos olhos dos defensores desta abordagem, muitas vezes parecem herbáceos, com um sabor e aroma menos pronunciados. Eles afirmam que nenhuma caixa e nenhuma banana
podem substituir a ligação viva com a planta e a energia do sol. Para eles, não é apenas comida, mas a quintessência do verão, e não estão dispostos a sacrificar uma única gota desse sabor. O próximo argumento está intimamente ligado ao anterior e diz respeito ao valor nutricional. Existe uma crença popular de que um tomate, ao amadurecer completamente de forma natural no pé, contém muito mais vitaminas e micronutrientes benéficos. A lógica é simples. Enquanto o fruto está ligado à planta, ele recebe continuamente nutrientes do solo e os produtos da fotossíntese das folhas. Acredita-se que é precisamente durante o processo de avermelhamento no pé que os nutrientes benéficos se concentram ao máximo, especialmente o famoso antioxidante licopeno, que confere aos tomates a sua cor vermelha. Já um fruto colhido ainda verde, por outro lado, supostamente perde esta fase final e crucial de acumulação de nutrientes. Assim, para quem defende a espera, ao consumir um tomate diretamente do pé, obtém-se não só o máximo de sabor, mas também o máximo de benefícios para a saúde. Para eles, não é apenas um legume saboroso, mas um autêntico tesouro de vitaminas, que não deve ser empobrecido por um amadurecimento artificial. O terceiro argumento dessa corrente é a máxima simplicidade e a naturalidade. Para que complicar a vida? Não é preciso lidar com caixas, procurar um lugar para elas em casa, selecionar jornais, nem controlar a temperatura e a umidade. Todo o processo acontece por si só, sem a sua participação. A natureza faz tudo por você. A sua tarefa resume-se ao mínimo: ir à horta, ver um tomate lindo, maduro, suculento e vermelho, colhê-lo e logo ali, talvez até antes de chegar a casa, saboreá-lo. Este é o caminho mais curto e agradável da horta à mesa. Não há logística intermédia, nem manipulações desnecessárias. É uma filosofia de intervenção mínima nos processos naturais. Para que criar trabalho adicional, se podemos simplesmente confiar na planta e desfrutar do resultado quando ele estiver pronto? Para muitos jardineiros, é precisamente nesta simplicidade que reside todo o encanto da vida na horta. E claro, não podemos descurar o aspecto puramente estético. Convenhamos, há algo de incrivelmente belo e gratificante num tomateiro carregado de frutos vermelhos vivos e suculentos. É um quadro vivo que deleita os olhos e aquece a alma de qualquer jardineiro. É a materialização visível do seu trabalho, paciência e dedicação. A vista de um pé assim é a melhor recompensa, a confirmação de que tudo foi bem feito. Muitos simplesmente não querem privar-se deste prazer. Colher os tomates verdes significa deixar os pés despidos, retirando à horta o seu principal adorno no final do verão. Para estas pessoas, a estética da colheita é tão ou mais importante que a sua quantidade. Estão dispostos a correr um certo risco para desfrutar dessa beleza até ao último momento e colher os frutos, por assim dizer, no seu esplendor máximo. É a alegria da contemplação, que para eles é uma parte indissociável da jardinagem. Afinal, quem tem razão neste debate acalorado? Aqueles que colhem os tomates mais cedo para salvar a produção, ou os que confiam na força da natureza até o fim? Como sempre acontece, não existe uma resposta única de sim ou não. A verdade, como de costume, encontra-se em algum lugar no meio, e para descobri-la, precisamos ir um pouco mais fundo, na essência do processo de amadurecimento, na própria bioquímica do tomate. É a ciência, e não meras tradições de quintal, que nos ajudará a colocar os pingos nos is. Porque o debate sobre sabor e valor nutricional não é apenas uma questão de preferência pessoal. Por trás desses processos, existem reações químicas e substâncias bem específicas que podem ser medidas e comparadas. E agora, vamos mergulhar no que realmente acontece dentro de um tomate, tanto quando ele está pendurado no galho, quanto quando ele está numa caixa, já em sua casa. Prepare-se. Estamos prestes a desmistificar o maior mito sobre os tomates. A chave para entender esta questão reside num conceito muito importante:
Grave bem esta expressão: maturação leitosa ou verde esbranquiçado. O que é isso? Não é aquela pequena bola verde escura e dura que acabou de se formar. Não. É o estágio em que o tomate já cresceu completamente e atingiu o tamanho característico da sua variedade. Ele ainda está verde, mas sua tonalidade já mudou. De um verde escuro, ele passou a ser verde claro, esbranquiçado, ou, como se costuma dizer, leitoso. Se você cortar um fruto assim, verá que as sementes internas já estão totalmente formadas, e a polpa gelatinosa que as envolve começou a adquirir um tom amarelado. Este é o verdadeiro ponto de virada. Aquele ponto de não retorno, depois do qual o tomate, essencialmente, já não precisa mais da planta-mãe para ficar saboroso e vermelho. É exatamente nesta fase que ele já recebeu da planta absolutamente tudo o que precisa para desenvolver seu sabor, aroma e benefícios futuros. Mas é aqui que começa o mais interessante, o segredo que reconcilia ambos os lados. O facto é que todos os nutrientes, açúcares, ácidos e compostos aromáticos que constituem o sabor único do tomate acumulam-se nele precisamente durante o processo de crescimento, antes de atingir a fase de pré-amadurecimento. A planta funciona como uma fábrica, transferindo para o fruto tudo o que é necessário. O amadurecimento da cor, por outro lado, é já um processo completamente diferente, essencialmente autônomo. É um mecanismo bioquímico interno, que é acionado pelo próprio fruto e que pode decorrer perfeitamente sem estar ligado ao pé. Assim que o tomate atinge a viragem da cor, ele, por assim dizer, corta o cordão umbilical. Ele já absorveu da planta-mãe tudo o que precisava. Daí em diante, amadurece por conta própria, utilizando os recursos acumulados. Portanto, quando colhe o tomate, precisamente nesta fase, não o está a privar de nada vital. Está simplesmente a levar à fase final de amadurecimento da horta para a sua casa. Vamos entender agora como iniciar e otimizar esse processo de avermelhamento. O grande maestro do amadurecimento, tanto de frutas quanto de vegetais, é um hormônio vegetal especial, o gás etileno. Essa é uma substância volátil que o próprio fruto começa a produzir quando está pronto para amadurecer. O etileno desencadeia uma reação em cadeia. Ele quebra a clorofila, o pigmento verde, e estimula a formação do licopeno, o pigmento vermelho, e do caroteno, o amarelo. É por isso que o tomate muda de cor. A boa notícia é que podemos não só não atrapalhar esse processo, mas também ajudá-lo ativamente, criando as condições ideais para que a produção e a ação do etileno atinjam seu máximo potencial. Em outras palavras, nossa missão ao fazer o amadurecimento pós-colheita é auxiliar o tomate a finalizar sua própria maturação, usando seus mecanismos internos. E para isso, existem métodos simples, mas extremamente eficazes. A forma mais popular e aparentemente óbvia de finalizar o amadurecimento dos tomates é colocá-los no parapeito ensolarado da janela. Pensamos, se no pé eles ficam vermelhos graças ao sol, em casa aconteceria o mesmo. Mas aqui reside o engano. Na realidade, para a produção do pigmento vermelho, o licopeno, a luz solar direta, não só não é necessária, como pode ser prejudicial. Sob a ação dos raios intensos, a casca do tomate pode superaquecer, sofrer queimaduras solares, manifestando-se como uma mancha esbranquiçada e enrugada, ou começar a estragar-se, cozinhando por dentro, sem conseguir atingir o amadurecimento pleno. Além disso, à luz, nos frutos, a síntese da solanina pode continuar, o que lhes confere um sabor amargoso. Sim, no parapeito da janela, eles provavelmente ficarão vermelhos, mas o sabor e a qualidade podem ser seriamente comprometidos. Este método é adequado se precisar de amadurecer apenas 2 ou 3 tomates para uma salada, mas para grandes quantidades da colheita, definitivamente não é o ideal. O método muito mais correto e eficaz, utilizado por profissionais, é amadurecer os tomates no escuro ou com luz difusa.
É nestas condições que os processos bioquímicos de amadurecimento ocorrem de forma mais uniforme e com melhor qualidade. O que fazer? Pegue uma caixa de papelão rasa, uma caixa comum ou um recipiente de plástico. Forre o fundo com várias camadas de jornal, papel toalha ou simplesmente papel seco. Isso ajudará a absorver o excesso de umidade. Agora, arrume cuidadosamente os seus tomates, de preferência com o talo virado para cima, em uma, no máximo 2 camadas. Não os empilhe em monte. Os frutos de baixo podem amassar e estragar. Cubra a caixa com uma tampa, mas não hermeticamente. Deixe uma pequena fresta para a circulação do ar. Ou simplesmente use outro pedaço de papelão para cobrir e coloque num local seco e arejado. Neste incubador, a luz excessiva não penetra e o gás etileno, libertado pelos próprios tomates, concentra-se no interior, acelerando o amadurecimento de todos os frutos na caixa. E agora, aquele pequeno truque que vai te permitir controlar a velocidade de amadurecimento dos seus produtos. Lembra-se do gás etileno? Pois bem, existem frutas que são verdadeiras campeãs na sua produção, e essas são principalmente as bananas e as maçãs bem maduras. Se você quer que seus tomates fiquem vermelhos o mais rápido possível, basta colocar na caixa com eles uma banana bem madura, mesmo que já com a casca escurecida, ou 2 maçãs maduras. Elas vão liberar etileno ativamente, criando num espaço fechado, como uma caixa, uma concentração elevada desse gás. Isso vai atuar nos tomates como um catalisador, como o comando "apostos, atenção, já". O processo de amadurecimento vai acelerar significativamente, literalmente diante dos seus olhos. Este simples truque vai te ajudar a ter tomates vermelhos alguns dias antes. Só não se esqueça de verificar a caixa periodicamente para remover os tomates já maduros a tempo e evitar que passem do ponto. Antes de destinar seus tomates à fase de amadurecimento final, é fundamental fazer uma seleção rigorosa. Não poupe esforços. Essa etapa lhe poupará muitos aborrecimentos e salvará a colheita da deterioração. Examine cada fruto com atenção. Qualquer tomate que apresente o menor dano, rachaduras, arranhões, amassados e, principalmente, sinais de doença ou podridão, deve ser descartado imediatamente. Eles não devem ser armazenados junto com os saudáveis. Um único fruto doente pode, em poucos dias, contaminar todos os seus vizinhos na caixa. Esses tomates com defeito devem ser processados imediatamente, transformados em suco, molho ou usados para conserva. Os frutos sadios restantes, separe-os por grau de maturação, os grandes e ainda bem verdes, em uma caixa, os que estão em fase inicial de amadurecimento, já começando a ganhar cor, em outra, e aqueles que já começaram a ficar avermelhados ou rosados, em uma terceira. Assim, será mais fácil controlar o processo e colher os tomates maduros à medida que ficarem prontos. E o último fator crucial para o sucesso da maturação é a temperatura. É ela quem controla a velocidade dos processos bioquímicos dentro do fruto. Aqui, a escolha é sua, dependendo dos seus objetivos. Se o seu objetivo é ter tomates maduros o mais rápido possível, digamos, em 5 a 8 dias, coloque a caixa num local aquecido, com temperatura entre 20 e 25 graus Celsius. Pode ser a cozinha ou qualquer outra divisão da casa. Nestas condições, o etileno é liberado muito ativamente e o processo avança a todo vapor. Se, por outro lado, a sua intenção não é acelerar, mas sim retardar a maturação e estender a temporada de tomates por vários meses, então faça o contrário. Coloque a caixa com tomates verdes ou em fase de leite, num local fresco e escuro, como uma despensa, cave ou varanda isolada, com temperatura entre 12 e 15 graus Celsius. A essa temperatura, os processos de amadurecimento são significativamente retardados, e os tomates irão avermelhar muito lentamente, gradualmente, permitindo que você tenha frutos frescos para a mesa, mesmo no final do outono. E agora, o momento-chave que reconcilia os dois lados.
Lembram-se do principal argumento dos defensores do amadurecimento no pé, o sabor incomparável? Pois bem, inúmeras pesquisas e degustações cegas revelaram: um tomate colhido no estágio inicial de maturação, ou, de vez, e amadurecido corretamente em casa, é praticamente idêntico em sabor e teor de açúcar àquele que amadureceu na planta. O segredo está em colhê-lo não quando está verde escuro e duro como uma pedra, mas sim no momento em que ele já atingiu o seu tamanho final e começou a clarear. Nesse instante, ele já absorveu da planta tudo o que precisava. Tudo o que acontece a seguir no pé é apenas a intensificação da cor sob a influência do sol e do etileno interno. O mesmo processo, mas em condições mais seguras, você reproduz em casa, numa caixa. E quanto ao valor nutricional, é exatamente o mesmo. O mito dos tomates sem graça, que amadurecem em casa, é de fato apenas um mito. Portanto, a estratégia ideal não é esperar que o tomate fique perfeitamente vermelho no pé, correndo o risco de perdê-lo devido ao clima ou a doenças. E também não é colher aqueles bem pequenininhos e verdes. O meio-termo ideal é retirar os frutos no estágio em que começam a mudar de cor, ou seja, na sua maturação inicial. Assim, você obtém o mesmo sabor e benefícios, mas com a garantia de preservar toda a sua colheita. Em suma, colher tomates ainda verdes não é um compromisso, mas sim uma estratégia inteligente e eficaz. O fundamental é fazê-lo no momento certo, no estágio inicial de maturação, e criar as condições adequadas para que amadureçam. Desse modo, você ajuda as plantas e protege a sua colheita de todos os problemas e pragas. Obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Se foi útil para vocês e aprenderam algo novo, apoiem o canal com um gostei e uma subscrição. E agora, uma pergunta para vocês, caros hortelãos. Como é que vocês fazem? Colhem os tomates ainda verdes ou esperam até o último momento na planta? Partilhem a vossa experiência e segredos nos comentários. Vamos discutir.